Olá, amigos e amigas. Neste vídeo, nós vamos conversar sobre a definição de espiritismo e os problemas do desconhecimento dessa definição, para quem busca estudar e praticar o espiritismo e também para quem busca criticá-lo. Ou, como disse o filósofo espírita Herculano Pires, todos falam de espiritismo bem ou mal, mas poucos o conhecem. Geralmente, o consideram como uma seita religiosa comum, carregada de superstições. Muitos o veem como uma tentativa de sistematização de crendices populares, onde todos os absurdos podem ser encontrados. O Espiritismo surgiu há mais de 160 anos como uma forma diferente de enxergar as questões da alma. Essa forma é diferente da ingenuidade das religiões de até então e também da indiferença da ciência acadêmica convencional. Até hoje, no século XXI, temos muita dificuldade de entender o espiritismo sem misturá-lo com gostos pessoais. Gostos religiosos, espiritualistas, supersticiosos, culturais e até ciências, que nada se assemelham, são incorporados sem maior critério, criando uma série de teorias contraditórias com o próprio espiritismo. Entretanto, embora seja diferente das religiões convencionais, o espiritismo vem em apoio às religiões. Como diz o principal autor do espiritismo, Allan Kardec, o espiritismo tem por fim combater a incredulidade e suas funestas consequências, fornecendo provas patentes da existência da alma e da vida futura. Ele se dirige, pois, àqueles que em nada creem ou que de tudo duvidam. E o número desses não é pequeno, como muito bem sabeis. Os que têm fé religiosa e a quem esta fé satisfaz, dele não têm necessidade. Diz então, na mesma obra: o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. O Espiritismo, então, é uma ciência que observa fenômenos que se referem aos espíritos. Esses fenômenos sempre ocorreram, mas apenas com Allan Kardec e os espíritos que o auxiliaram foi possível, com grande rigor, construir um corpo de conhecimentos sobre a comunicação com os espíritos e suas consequências. E que fosse esse corpo de conhecimento aberto a toda a comunidade. Hoje em dia, segundo teorias contemporâneas da definição de ciência, sabe-se que o espiritismo tem sim todas as características de uma boa ciência construída. Entretanto, nem todos concordam que seja possível uma ciência estudar temas tão transcendentes. E o grande filósofo Immanuel Kant, por exemplo, acreditava que o conhecimento de temas além do mundo físico nunca poderia ser averiguado com o uso da razão ou da experimentação. Contudo, o que Kant não contava é que, assim como o microscópio permitiu o estudo de micro-organismos invisíveis, o conhecimento da mediunidade, ou seja, a capacidade de comunicar-se com os espíritos, permitiu estudar esses seres invisíveis até o ponto de descobrirmos que somos um espírito, só que temporariamente vestindo o corpus. Fica claro, então, por essa explicação, que por sua própria natureza, métodos de investigação e assuntos, o Espiritismo forma um todo harmônico, um conjunto de debates que tocam em temas filosóficos antigos, como, por exemplo, o autoconhecimento, a moral, a ética, a nossa relação com Deus. Tudo isso sem deixar de ser uma ciência. É o que os contemporâneos chamariam de filosofia de uma ciência, assim como temos hoje filosofias de diversas ciências, como filosofia da mecânica quântica, filosofia da matemática e assim por diante.
E Kardec, em seu pioneirismo, vai perceber isso já no século XIX, dizendo: o Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. E essa união robusta, coerente, de observação experimental dos fenômenos com uma filosofia ética, fazem do Espiritismo a ciência da alma mais bem construída de todos os tempos. A academia foi incapaz, em suas tentativas no século XX, na metapsíquica, na parapsicologia, nas diversas escolas psicológicas, de organizar uma teoria da alma tão completa, com coerência interna, objeto de estudo, método e terminologia tão bem definidos. Tudo isso sem deixar de fornecer aplicação sólida para as questões cotidianas e transcendentes da alma encarnada que somos. Mas, se os críticos têm por desconhecimento, leituras superficiais e outras razões, considerado o Espiritismo como uma superstição ingênua ou como uma pseudociência, também os adeptos têm se confundido muitas vezes na defesa do Espiritismo, contribuindo com as críticas. Ao abandonarmos o espírito crítico e fugirmos dos estudos das obras fundamentais de Allan Kardec, criando ambientes que imitam adoração a ídolos, hierarquias diversas, brigas políticas, rituais antigos sem embasamento na ciência que propomos estudar, com a melhor das intenções, colocamos em risco o que de melhor uma ciência tão única pode oferecer, ao descaracterizá-la. Por essa razão, esse canal tem por objetivo estimular o estudo e fornecer reflexões existenciais, referenciadas em Kardec, para o mundo contemporâneo tão pobre de referências e tão sedento de relação com Deus. Como disse Herculano Pires, em um trecho que inspirou esse canal: o Espiritismo, nascido ontem, nos meados do século passado, é hoje o grande desconhecido dos que o aprovam e o louvam e dos que o atacam e criticam.